Ora malta, bom dia e sejam tão bem-vindos a mais um videozinho. Ora bem, hoje trago-vos um bocadinho de história do mundo automóvel e uma curiosidade para quem não conhece. Hoje trago-vos a história do quadrifólio da Alfa Romeo. Aquele trevo de 4 folhas que nós vemos colocado nos modelos mais desportivos e mais icónicos da marca. Associado normalmente a carros mais emocionantes, este trevo nasce da superstição de um homem, Ugo Sivocci. Isto em 1923, o Ugo Sivocci corria então na equipa Alfa Romeo, corria com outros 4 pilotos. A equipa era conhecida então por Sivocci, o Enzo Ferrari, Antonio Ascari e Giulio Massetti. Portanto, tudo nomes grandes do automobilismo, principalmente, claro, o Enzo Ferrari e o Antonio Ascari, que depois vieram a dar origem a marcas de carros desportivos bastante potentes. O Massetti acho que não, esse não teve direito à marca de carros. De qualquer das maneiras, o Sivocci já tinha ganho fama de ser azarado, porque ele, de uma maneira ou de outra, ele nunca conseguia acabar as corridas, ou quando estava em primeiro havia um problema qualquer. Portanto, ele já tinha ganho até essa fama de piloto azarado, com uma olhada. Então, supersticioso como era, lembrou-se de preparar para a Targa Fiori. Lembrou-se então de pintar um trevo de 4 folhas num losango branco. Cada um dos cantos do losango representava então um dos pilotos da equipa. O Ugo Sivocci, o Enzo Ferrari, o Ascari e o Massetti. E ele conseguiu então dar a volta às coisas. O Sivocci, que era conhecido como o eterno segundo, conseguiu começar a ganhar corridas e conseguiu dar a volta às coisas. E então todos os carros em que ele corria tinham aquele trevo de 4 folhas e a coisa corria-lhes bem. Em setembro de 1923, num treino para o primeiro Grande Prémio da Europa em Monza, a pilotar o novo carro, o Alfa P1, que não tinha o quadrifólio pintado sobre a carroceria. E Sivocci sofreu um acidente e acabou por perder a vida. Portanto, a superstição dele, se calhar, tinha ali alguma pontinha. A partir dali, ele nesse carro correu então com o número 17. A partir dali, esse número foi abolido dos automóveis da Alfa Romeo em competições, ao mesmo tempo que o quadrifólio verde seria definitivamente incorporado em todos os modelos, deixando de estar assente num losango e passando a estar assente num triângulo, e isto porque um dos pilotos da equipa tinha perdido a vida e, portanto, passaram então só a ter 3. Eram os pilotos dessa equipa original. Portanto, passou então a ser um triângulo com o trevo de 4 folhas em sobreposição. Coincidência ou não, em 1925 a Alfa Romeo ganhava então o primeiro campeonato mundial de marcas da história com o quadrifólio verde, trazendo então sorte. E depois foram então acumulando mais vitórias, sempre com o trevo de 4 folhas lá colocado, e hoje em dia então o quadrifólio está então associado aos modelos mais desportivos. Mas tem uma história muito engraçada então, engraçada entre aspas, porque houve uma morte pelo meio, mas teve uma tradição então aqui, uma história relacionada então com a superstição de Ugo Sivocci. Malta, melhor que estar então aqui a falar é mostrar-vos então um videozinho dos 110 anos da Alfa Romeo nos Estados Unidos, onde eles contam então precisamente essa história. Por isso vamos então ficar com o vídeo da Alfa Romeo. Já vos trouxe então aqui esta curiosidadezinha do mundo automóvel. Para quem não sabia, se bem que esta história já é subejamente conhecida, mas eu achei a piada então como a superstição de Ugo Sivocci e os azares, o infortúnio do acidente que ele teve, vieram a dar origem a um símbolo que é subejamente conhecido no mundo automóvel. Vamos então ficar com o vídeo da Alfa Romeo. Por hoje então está tudo. Até para a próxima. Grande abraço.
The Alfa Romeo brand runs much deeper than just great products. It is a brand that has an incredibly rich history, filled with legendary racing triumphs and tragedies, colorful personalities, and notable superstitions. For example, you may have noticed a green four-leaf clover on several of the Alfa Romeo vehicles on display and wondered, what is that all about? Well, let me briefly take you back in time to tell you the story. Back to 1923 and this car, the aptly named 1923 Targa Florio RL. It was built to compete in one of the oldest and most famous racing events of all time, the Targa Florio, a dangerous and thrilling open road endurance race held in the mountains of Sicily. The Alfa Romeo race team at the time was stacked. It boasted legendary drivers such as Antonio Ascari, Giulio Mazzari, Enzo Ferrari, and Ugo Savacci. And what was interesting was that leading up to the 1923 racing season, Alfa driver Ugo Savacci, aside from being incredibly superstitious, was a perennial second-place finisher, more often than not finishing behind one of his Alfa teammates. So going into the Targa Florio race in 1923, in an effort to banish his bad luck, the superstitious Savacci decided to paint a four-leaf clover on the side of his car for good luck. Sure enough, in his first race with the green four-leaf clover or quadrifoglio on his car, Savacci won. However, a few weeks after Ugo's Targa Florio victory, he was at Italy's famous Monza racetrack testing a new Alfa Romeo car. But unfortunately, there was no time to paint his lucky clover on the car before hitting the track. And tragically, he crashed and lost his life. And a legend was born. You see, the four-leaf clover on Ugo's car was encased in a square box, while all future clovers were encased in a triangle, with the missing point symbolizing the loss of Ugo. And from that day forward, the four-leaf clover became the symbol of all Alfa Romeo race cars, and later the mark of Alfa Romeo's performance street vehicles, as a performance indicator and, of course, as a symbol of good luck.